Olá, hoje é dia 18 de abril de 2012 e você está escutando a 26ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast preferido sobre comunicação digital. Daqui da cidade das Ventanias, São Paulo, eu sou o Felipe Menhen e hoje não temos o Caio César, diretamente do Rio, a segunda participação do Walter Romano. Tudo bem, Valtinho? Tudo bom, cabeça? Estamos aqui, vamos lá. Beleza. Você que perdeu a última edição do Ainda Sem Nome, foi bem bacana. Falamos sobre marketing de busca e as ferramentas de publicidade do Google. E eu queria agradecer os comentadores dessa 25ª edição, que foi o Christopher Souza, o Luiz Carlos, grande Luiz Carlos, e o Felipe, que deixaram aí seus pitacos e seus comentários na última edição. E hoje, só contextualizando a ausência do Caio, o Caio agora é um cara mais multitarefas do que ele é tradicionalmente e ficou sem agenda para fazer essa gravação. E durante a semana eu estava conversando com o Valtinho e ele sugeriu uma pauta que a gente não podia deixar de passar, que é o South by Southwest, que é um festival de interatividade, música e cinema que acontece anualmente em Austin, no Texas, lá nos Estados Unidos. E, Valtinho, você esteve lá, né? Conta pra gente como é que foi isso aí. Pô, estive lá, cara. Era um sonho meu ir para lá. Eu acompanhei, na verdade, nos 2 últimos anos a repercussão do que acontece no evento. E ano passado eu queria ir, não pude. Esse ano finalmente eu consegui. A delegação brasileira, não que seja organizada uma delegação, mas a gente sabe como é que é brasileiro, acaba todo mundo se aglutinando em algum momento. E a delegação brasileira esse ano acabou sendo bem representativa no evento. Acho que ano que vem vai ser maior ainda. Orkutização total, né, do South by Southwest. E foi muito, muito positivo isso. Só antes de entrar nos conteúdos, falar um pouco dessa impressão de como foi chegar lá, os primeiros dias. O evento, como você falou, ele é composto de 3 temas diferentes, né? Interatividade, filme e música. E ele acontece, acho que em cerca de 12 dias, no mês de março. E o filme e interatividade são mais ou menos simultâneos. Quando acaba de interatividade, começa o de música. Por isso eu nem pude ficar no de música, que também é muito legal. Quem quiser pesquisar aí, procura o SXSW Music historicamente aí, vai ver quantas bandas indie interessantes começaram e se lançaram ali em Austin durante o evento. E isso é a mesma coisa que acontece no Festival de Interatividade também, uma série de startups que são lançadas ali também, né? Foursquare, Twitter, todo mundo tem esse lastro de ter passado e ter sido... Alguém apontou o dedo e falou, essa é a nova ferramenta, essa é a nova rede social que vai bombar, e que nasce ali nesse polo de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo que rola em Austin todo ano. E que junto disso, desse encontro de pessoas, rolam muitos painéis. Isso eu vou contar um pouco para vocês, que é o mais surpreendente. E eu voltei de lá, já tem um mês, né? A gente podia até ter gravado esse programa antes, mas tanta informação na minha cabeça que agora que está assentando poeira, eu estou conseguindo organizar melhor uma forma de conduzir essa explanação sobre como que foi estar em Austin no South by Southwest. Mas vamos conversando aí, cara. Se tem alguma curiosidade em relação ao que foi Austin, ao evento, vamos trocando ideias, senão eu vou falar igual um maluco aqui. Não, mas... Cara, mas eu tava até... conversando outro dia com o Bruno Milagre sobre isso, que às vezes é melhor esperar um tempo, né, até a gente conseguir até pensar um pouquinho sobre enfim, qualquer coisa que a gente tenha presenciado, alguma notícia, porque você tem até mais tempo para conseguir maquinar na cabeça e até fazer uma análise um pouquinho melhor assim do que você deve ter visto. Cara, a primeira coisa que eu tenho curiosidade é assim, na minha cabeça, Texas inteiro deve ser um estado com petróleo, uns caras que andam com as caminhonetes gigantes com chifre de boi na frente, assim, perto da grade, e sei lá, não parece ser um lugar muito
afeito a novas tecnologias e vanguarda, não, cara. Cara, isso... em Austin, você quebra essa impressão totalmente. Eu nem andei pelo interior do Texas, fiquei muito concentrado, fiquei praticamente só em Austin. Na verdade, eu fiquei também em Round Rock, que é onde era meu hotel, porque a cidade lota, não consegui hotel, tive que ficar 40 quilômetros e voltava todo dia. Mas Austin não deve ter a ver com essa cultura do próprio South by Southwest. Historicamente eu não sei, teria que estudar para entender, mas se você for lá durante o South by Southwest, você está na cidade mais contemporânea e mais cosmopolita do mundo possível, cara. A vibe das pessoas que estão ali é de construir o amanhã, de estar pensando não só tecnologicamente, mas estar pensando em valores que a sociedade tem que ter. Todas as experiências colaborativas que você vê lá são muito positivas, assim, de repensar qual é o nosso papel, qual é o legado que as pessoas têm que deixar. É muito inspirador, assim. E é interessante, né? Porque é no sul dos Estados Unidos, e durante o evento ela consegue deixar Los Angeles e Nova York abafadas, né? Que são os dois polos que a gente entende, assim. Califórnia, Vale do Silício, Los Angeles, produção de cinema, Nova York, economia e uma série de outras coisas que rolam por lá. E a galera, é como se fosse uma pausa, vamos para um outro lugar para discutir uma série de coisas. Vem esse monte de empreendedor do Vale do Silício, vem um monte de gente de Los Angeles que produz cinema, além de outros lugares também, e vem um monte de gente de Nova York que tem essa pegada de empreendedorismo, de tentar identificar o que vai ficar para os próximos anos. E agora está vindo um monte de gente do mundo também. Como eu falei, tinha do Brasil, mas eu vi russo, vi um monte de gente de olho puxado que eu não sabia identificar exatamente de onde que eram, os asiáticos. E a galera muito aberta a conversar, assim. A gente que é brasileiro, que acha que a gente na verdade somos, né? Culturalmente a gente tem essa coisa de socialização, mas lá parece que é um momento em que todo mundo entende que é a hora de se socializar. Você tá parado comendo alguma coisa, alguém já te... Oi, tudo bem? De onde você é? Eu quero te deixar meu cartão, se você tiver alguma oportunidade de falar sobre o que você faz, o que eu faço, a gente pode pensar alguma coisa junto. Eu fui abordado por um francês, por um português, por uma inglesa no aeroporto, por um cara que eu não sabia de onde que era, que eu não estava entendendo o sotaque dele. Sim, em momentos diferentes e sem estar assim super predisposto. Estava distraído no computador ou comendo alguma coisa, as pessoas vêm, chegam, trocam ideia. E eu acho que é um espírito mesmo de construção coletiva, assim, que domina lá, assim. E aí, obviamente, eu até fiquei tentando entender como eu podia traduzir essa questão do Texas, né, que é petróleo, fazenda, o cara de bota, de chapéu na sua caminhonete. E aí tem os slogans, né? O slogan do Texas é Don't Mess with Texas. E tem escolado em vários lugares lá. Só que o slogan de Austin é Keep Austin Word. Então, assim, ao mesmo tempo que um estado não quer que você bagunce com ele, a capital do estado, onde rola tudo isso que a gente está falando, fala, não, mantenha aqui o mais esquisito possível. E aí eu acho que essa mistura que faz lá ser assim, é uma coisa que não contrapõe com não mexa com o lugar, mas assim, mantém esquisito é uma coisa que você tem que estar inovando para continuar cada vez mais esquisito também, né? Muito bacana isso. Cara, e o que você viu lá, assim, que... Então... Pô, cara, vi muita coisa, assim. Primeira experiência de marca, assim, a primeira coisa que a gente, como comunicador, busca vou chegar e quem vai me impactar primeiro? É tudo muito bem construído, cara. A Chevrolet, por exemplo, a GM. Você chega lá, ela estava com todos os lançamentos de carro disponíveis no entorno. Tem, na verdade, como que se constitui o lugar onde acontece o evento, né? Que eu tô falando, fica parecendo que é apenas um galpão ou uma escola, ninguém tem dessa dimensão. Existe um Convention Center de Austin, que é um lugar muito grande. Dentro dele tem vários auditórios, tem um que tem até arquibancada, assim, para 3.000 pessoas, outros médios, outros pequenos, outros com um caráter mais parecido com sala de aula. E ali, simultaneamente, começam as palestras. Mas todos, eu exagero, mas assim, uns 11 hotéis, além da Universidade do Texas e outros pontos que têm capacidade de receber pessoas, também se mobilizam para o evento e se tornam sede dos eventos que acontecem ali. E aí tem ônibus que circulam, levando as pessoas de um lugar para outro, para que você possa acompanhar os eventos ao longo do dia. E o Interactive acontece durante 5 dias. E sábado e domingo sem parar. Ele começa sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então é como uma imersão no mundo do conteúdo
sobre diversas coisas ligadas ao que eu falei, criatividade, tecnologia, inovação, empreendedorismo. Tem coisas mais, para quem quer se aprofundar em técnica de tecnologia, tem gente discutindo programação, código de maneira bem pesada. Então, é possível abranger interesse praticamente de qualquer pessoa que está ligada nesse mundo. E você chega, aliás, antes de chegar, você já olha no site, está disponível para quem quiser ver, sxsw.com, a programação que vai ter no evento. E isso é o primeiro susto que você tem, porque você tem milhares, sem exagero isso, milhares de eventos simultâneos acontecendo. Então, em 5 dias, se você faz a agenda que você vai montar individual para você, dificilmente vai ser igual a de outra pessoa. Por exemplo, começa às 9 da manhã. Aí você vai olhar, tem os eventos de marketing e branding, tem um evento de política, tem um evento de sociedade, um evento de tecnologia, um evento sei lá, são 11 temas que a gente tem, e nesse mesmo horário, para cada um desses eventos, tem 3 ou 4. Então você começa a montar a sua agenda, eles têm um aplicativo incrível no iPad que você tem que ir montando, e vai te dando uma angústia absurda, é o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Que você vai perder alguma coisa. Cara, só que você aprende que isso é parte do evento, esse desapego, e a palavra-chave do evento é o serendipity, né? Serendipidade. Deixe o fluxo te levar e vai acreditando que você vai ser conduzido para coisas boas, independentemente de você acertar ou não. Errou uma, vamos para a próxima, você acerta. E aí a gente vai construindo esse caminho e nos intervalos você encontra com outras pessoas e cada um fala o que aprendeu de uma palestra, de outra. Alguns eventos são muito grandes, outros são mais fechados, você consegue debater mais com os palestrantes. E aí foi sensacional. Aí voltando para o que eu falei da primeira impressão de marcas, então vamos lá, a GM de cara coloca todos os lançamentos de carro dela na porta, você pode fazer test drive de todos os carros. E eu pude dirigir pela primeira vez um carro elétrico, né, um híbrido. Você dirigiu o Volt? Dirigi o Volt. Então eu falei, cara, incrível, né? Assim, além de tudo que eu já ia experimentar e absorver num evento que eu tinha programado, eu começo a ter outras experiências que também trazem a assimilação de conteúdo para mim. E aí pude rodar pelo centro de Austin no Volt, incrível isso. Poder dirigir um carro elétrico é como se estivesse dirigindo uma nave espacial mesmo, assim. Recomendo também para as pessoas. E aí outras marcas, a Pepsi estava lançando a vending machine dela totalmente interativa, a porta dela é um painel de LED que tem vídeo, tem conexão com a internet, você pode mandar mensagem para um amigo que tiver em uma vending machine em outra cidade, mandar um gift que pode ser um produto, então você manda uma mensagem, o cara recebe por celular ou por e-mail, vai até a padaria mais perto da casa dele e digita o código e recebe a latinha do refrigerante. Então são novas conexões que estão sendo elaboradas muito ligadas a modelo de negócio, a comércio que começam a aparecer, que você vê assim, tem vários momentos que você acha que está realizando um Minority Report mesmo ali, né? Bem legal mesmo, assim. Tem vários outros, né? Estou só citando alguns exemplos. E fora as coisas surpresas que eles fazem, né? A American Express, no segundo dia, anunciou que ia ter um show do Jay-Z para quem fosse cliente American Express. Aí foi aquela fila absurda lá. Eu não sou nem cliente American Express, nem gosto de Jay-Z, mas você vê a mobilização, assim, como que eles conseguem conectar uma série de coisas para gerar reverberação no evento, assim, também. E o Jay-Z é um cara totalmente 2.0, assim, né? Ele é totalmente, ele é um ícone de influência hoje. Para os americanos ele é absurdo, né? Para nós ele é meio distante, mas lá ele tem uma força muito grande. Muito grande. E as coisas com a brand, assim, na American Express com o Twitter. Você fala, caramba, a gente nem imagina que o Twitter faz uma ação de marketing, né? Mas lá ele estava fazendo isso. E aí, cara, vale muito a pena. Então, assim, primeira coisa é isso, então, serendipidade, assim, desapegar. Você tem um leque, uma abundância de conteúdo. E o mais legal aqui, essa abundância que está materializada no formato do evento, também era tema de palestra. E aí tem uma das palestras que era exatamente sobre isso. A gente está vivendo a era da abundância. E como a gente conviver com isso, né? Eu não assisti ela, mas logo depois de cada palestra, tinha balcões com os livros dos principais autores que estavam participando do evento. E esse era um deles, eu fiquei muito interessado. E aí quando eu comecei a perceber que, assim, da sessão de lançamentos de 2012 de livros, todos os autores estavam palestrando ali no evento, falei, cara, que relevância que tem isso aqui, né? Teve um momento que eu estava no search do Twitter, eu tinha criado um
no Teach Deck uma lista de SXSWI, né, do Interactive. E eu estava acompanhando ela e de vez em quando eu voltava para minha timeline normal. E teve um momento que a minha timeline normal, eu achei que eu estava na timeline da hashtag. Porque várias pessoas, vários caras internacionais que eu seguia ao longo dos últimos anos, estavam ali e começaram a falar do evento. Falei, cara, que louco, assim, a internet em tempo real mesmo, assim. As pessoas que eu nunca imaginei que pudesse estar próximo delas estão todas aqui polarizando esse conhecimento que está sendo construído nesse momento. E, cara, você falou de excesso de informação também, né? Sim, demais. E aí, então, eu tava procurando aqui, eu tenho até algumas pranchas aqui que eu trouxe. Uma das coisas legais foi que a Ogilvy, não sei se alguém acompanhou alguma postagem sobre o South by Southwest aqui no Brasil. Várias pessoas brasileiras que estavam lá geraram conteúdo. Mas a Ogilvy é o segundo ano que ela faz isso, que ela cria um projeto de ativação do patrocínio dela ao South by Southwest, que chama Ogilvy Notes, que é ogilvynotes.com, quem quiser entrar para ver. Ela distribui 8 artistas pelas principais palestras, e as pessoas vão desenhando em tempo real os conteúdos em um grande painel. Isso vai para a internet e também vira uma prancha impressa para que quem estava participando do evento possa trazer para casa para relembrar os melhores momentos. Então você pode voltar com 80 pranchas de resumo das melhores palestras do evento, uma ação de ativação muito bem bolada, que é uma das coisas que eu quero falar com você, que eu achei que era uma tendência que a gente pode guardar para o fim. Mas o de abundância, que é uma dessas pranchas que eu estou aqui, é falando assim, que se em eras anteriores todo o problema da sociedade foi escassez, né? Seja agricultura, era industrial, tudo que a gente foi desenvolvendo, o nosso problema agora é a abundância, é o contrário, né? Uma inversão louca que aconteceu, mas que a gente tem que acreditar que é um futuro melhor, né? Que a gente está construindo. E aí passa, não só essa palestra, mas várias outras, assim, começam a entrar na questão de neurolinguística, na questão de que a gente já está se transformando em um Android com a quantidade de gadgets que a gente anda, né, que é uma extensão da consciência, nosso celular, os HDs externos, pendrives, tudo que a gente tem. E logo foi muito interessante, né, que 15 dias depois o Google anuncia o Google Glass, né, cara, que é realmente oficializar a gente como um Android mesmo, assim, né, cada vez mais invisível essa peça de hardware que conecta a gente a uma rede maior, né. Eu acho que o que virá nos próximos anos vai ser muito essa convergência de comunicação, tecnologia e essa biologia, assim, como que se integra ao nosso cérebro, ao nosso corpo. Vários palestrantes falaram isso, assim. O cara que criou o Segway, sabe, aquele carrinho? Sim, a coisa, conhecido como a coisa. Como a coisa. Ele estava lá e ele falou isso, assim, que agora o que ele investe agora é em implantes, em novas formas de trazer coisas para melhorar o ser humano. Isso numa viagem que você fica, caramba, isso, né, o homem roubou, mas também ao mesmo tempo desconstrução até do modelo de educação. Vários deles falavam isso também, que assim, a gente tem uma crise educacional das instituições, né, que uma fase emblemática que foi falada lá, foi que, acho que foi dentro do Don Tapscott que falou, parece só figurão, né, cara, do Economics, na palestra dele falando que a gente não para pensar, mas a gente vive uma sociedade, a gente for assistir os filmes antigos, o presidente dos Estados Unidos era o cara mais bem assessorado de informação, de conhecimento possível, né? Você vê aquele gabinete dele que entra aqueles caras, milhares de informações e telas e tal. Só que eles fizeram um estudo recente que mostra que uma criança na África, que não teve estudo, mas você dá um smartphone para ela hoje e ela tiver o mínimo de aprofundamento ali navegando e buscando coisas, a quantidade de conhecimento que ela tem à disposição dela, sem uma tutela de alguém, só ele explorando e chegando a alguma coisa, é semelhante à quantidade de conhecimento que um presidente dos Estados Unidos tinha 15 anos atrás. E 15 anos atrás é muito pouco tempo, a gente tá falando de 97, né, cara? Então pensa, e não é nem de Ronald Reagan, sei lá, 97 era o quê? Clinton? Era Clinton. Então olha isso, um jovem pobre na África, se der um smartphone para ele, vai ter mesmo acesso à informação que tinha um presidente em 2007, dos Estados Unidos, em 97. Então como reinventar as escolas, como reinventar as instituições. O Don Tapscott fala muito, a palestra dele era repensando a civilização para a era social, e que não que estejam falidas, mas estão caducas as instituições, seja a instituição política,
instituições econômicas, instituições educacionais, elas têm que ser reinventadas para que a gente consiga criar uma era que valorize toda essa conexão que a gente tem e que a gente consiga criar um valor para a sociedade. Isso também era muito dito o tempo todo. Por isso eu acho o evento muito inspirador, que você vai achando, vai ser um evento que vão falar de muita ferramenta, vão falar para a gente de como gerar retorno para a marca e coisas numa visão muito economicista, mas na verdade não, era uma desconstrução para a gente trazer essa tecnologia para um campo mais humano, assim, de como ela vai ajudar a gente a ser muito melhor e não individualmente, sempre num sentido coletivo. Assim, cara, isso foi muito legal também. E aí dá até gancho para uma das nossas marcações aqui, que é o que a comunicação tem que aprender com isso, né? Pô, aí, cara, isso aí foi demais. Porque o Cris Dias, não sei quem conhece ele, é um dos brasileiros aí super conectado em social media, estava lá comigo, e ele foi um dos caras que falou, pô, Valtinho, se der você vai. E eu lembro de uma frase que ele tweetou ano passado, que ele falou que tinha visto no South by Southwest, e que ela ficou marcada para mim, que é uma frase, um soco na forma com que as agências de publicidade, nós publicitários pensamos, que era, tá na hora das agências de publicidade pararem de querer aparecer na Ad Age, né, que é uma revista de publicidade, e começarem a querer aparecer no TechCrunch, que é um site de tecnologia. Porque se a gente for olhar os grandes cases, os grandes projetos de comunicação e de marca que têm sido feitos nos últimos tempos, eles cada vez menos têm cara de campanha do que a gente conhece tradicionalmente como campanha. Eles cada vez mais se assemelham ao desenvolvimento de software mesmo. Né? A gente fala de plataforma, né? Plataforma de comunicação, as plataformas... Cara, a plataforma é uma coisa muito baseada em sistema, em tecnologia, muito menos baseada em um processo de criar algo, de distribuir e deixar que ele aconteça sozinho. Então, dentro dessa linha de falar sobre comunicação e tecnologia, uma das principais palestras foi a do Rei Inamoto, que era bem explícita, né? Assim, o título da palestra é o que as agências de publicidade têm que aprender com as startups. Na verdade, devem as agências de publicidade trabalhar como startups? Era uma provocação, era uma pergunta mesmo, assim. E ele nem concluía, mas ele levantou essa discussão e eu acho que tinha tanta gente relevante do mercado ali na palestra dele que isso foi levado depois para dentro das agências e dentro de outros tipos de estrutura de comunicação, né? Eu mesmo não trabalho em uma agência, mas entendi que era um recado para todo mundo que pensa produto de comunicação ali dentro. E o que significa isso, então, né? Cada vez mais esses produtos, as coisas que são feitas de comunicação têm menos cara de campanha. A gente vai ver os grandes cases que a gente viu recentemente, eles têm um viés tecnológico muito grande por trás deles, e eles não são um produto que você planeja, começa e coloca na rua e deixa ele rolar com o público. Eles têm uma visão muito mais sistêmica e muito mais de continuidade, né, no conceito de plataforma mesmo. E aí outras palestras também vieram trazer essa discussão, né, que deve uma agência de publicidade criar produtos e serviços e não apenas campanha. Então, que eu acho que isso tem a ver até com as demandas de clientes agora, né, que assim, o que é relevante para uma marca, o que é relevante para o público dessa marca, cada vez menos é uma campanha. E cada vez mais é algo que a pessoa possa ter utilidade, que possa entreter, né? Várias pessoas afirmaram até isso. Se você estiver produzindo algo que não é entretenimento, que não é útil, ou que não é uma informação muito relevante ou educativa, não faz sentido para as pessoas. É romper totalmente com o modelo. Não estou afirmando que isso é certo ou errado, mas é um posicionamento bem diferente do que a gente está acostumado a fazer com o processo tradicional de comunicação, né? E aí, dentro dessa lógica o que as agências têm que aprender com a startup, eles começaram a apresentar, outras palestras também começaram a apresentar uma série de diferenças, assim. Primeiro, de posicionamento, né? Que está na hora da gente fazer coisas que as pessoas gostem e não fazer pessoas gostarem de coisas. É muito legal, sutil, mas é muito interessante isso, né? O valor está em fazer coisas que as pessoas gostam e não em fazer as pessoas gostarem de coisas. Não é enfiar na cabeça das pessoas um desejo por algo. É fazer algo que seja tão interessante que as pessoas vão querer usar, consumir e trazer para a sua vida. E aí que esse futuro do marketing cada vez é menos fazer propaganda
e cada vez mais é fazer algo que seja bom para a sociedade, bom para as pessoas e bom para as pessoas dentro das agências, dentro dos clientes, perceberem que estão entregando algo de valor para o mundo, né? Mas aí é uma mudança de paradigma tremenda, né? Porque Tremenda. você não tem só, por mais que se a gente pensar no dia a dia da agência, de quem faz comunicação, você não tem que mais do que você vender isso dentro da sua própria agência, né, do seu dia a dia, você tem que convencer seu cliente disso. Exatamente, mas eu acho que isso vai acabar vindo dos clientes mesmo, é um movimento natural. Porque os clientes estão tendo que entender qual que é a essência dele nessa relação com as pessoas, né? Não um produto, mas assim, o que minha marca significa para as pessoas. Então, como eu posso entregar experiências que expressem isso e não ficar apenas interrompendo as pessoas. Aí eles fizeram um gráfico até bem interessante disso aí, que tem a ver com essa migração de como a estrutura dos negócios de comunicação é diferente em relação às tecnologias, né? E o gráfico é bem... os pontos são, por exemplo, ele fala assim, a comunicação, a publicidade, ela é orientada a objetos. Orientada a objetos, assim, aos formatos, né? Ela tem um outdoor, ela tem um comercial de TV, ela tem um site, ela tem um ferramental, um arcabouço ferramental, até para facilitar a cobrança, até para facilitar a contratação de pessoas, até para facilitar uma parametrização e criar organizações que regulam o mercado. Isso é criado sim. Só que no modelo de tecnologia as coisas são orientadas para sistemas, então é muito mais complexo, e um sistema nunca é igual ao outro, né? Ele pode ter alguma semelhança, mas essencialmente ele deriva do que você quer conseguir com cada ciclo que acontece ali dentro desse sistema, né? E enquanto com isso você deixa de ter entregáveis fixos e passa a ter entregáveis que são, na verdade, updates contínuos. Você entrega uma coisa que você vai ter que estar pensando após o feedback das pessoas, em como você pode melhorá-la continuamente. Aí que vem a absorção do conceito de que as startups fazem dentro de que as agências podem fazer. Eu acho que as agências digitais já têm uma pegada mais próxima, porque a agência digital, quando implementa um site, por mais que ele tenha uma sazonalidade, uma duração fixa, ela já entende que tem uma manutenção ali dentro, que tem uma série de engrenagens que tem que ser mantidas para isso acontecer. Mas agora que a gente vê esse universo de aplicativos, né, startups se materializando em coisas que estão com a gente no celular, até no Google Chrome, dentro do próprio computador, o update contínuo é a maneira de manter viva a sua interação com o público. Se isso funciona nos aplicativos, nessas startups, por que não pensar a comunicação dessa maneira também, né? Na verdade, não tem nenhum aprofundamento em relação a isso, mas eles não fizeram esse aprofundamento, mas eu acho que é chamar a atenção das pessoas que lideram negócios de comunicação para pensar dessa maneira, porque talvez seja a maneira mais coerente para construir as entregas necessárias de comunicação que vão vir nos próximos anos, né? Eu fico pensando na cabeça de um gerente de comunicação médio, assim, ou então às vezes até um cara que pode ter uma ideia mais inovadora, mas ele talvez cuide de um negócio que é mais caretão, assim. Como que isso impacta ou vai impactar no negócio dele, entendeu? E eu fico pensando, não sei se eu vou estar extrapolando um pouco, mas até a questão de como que a gente recebe e interpreta a notícia hoje é um sinal de que se eu tenho, por exemplo, um jornal, eu tenho que começar a pensar novas formas de entregar isso para o meu público, né? Sim, claro. Claro. Essa questão de distribuição, de circulação, né, é fundamental, assim. Os canais, a orientação para a mídia paga é um modelo de 50, 60 anos, né, cara? O pessoal pode estar assustado, mas é um modelo que naturalmente ele ia sofrer uma ele tinha que vencer uma hora, né? Não tem jeito. Não é que ele vai acabar, não é essa concorrência entre um modelo e outro, mas ele sozinho não segura mais
necessidade de contato, de aprofundamento de experiência que tem que ser feita com os públicos, né? As pessoas esperam mais que isso. E se as marcas é quem normalmente conduziam são, né, a alavanca da comunicação, bancando os veículos, bancando tudo, elas também têm que ser a alavanca desse outro modelo, senão elas vão ficar de fora. Isso foi muito legal. Uma outra palestra lá, estava o Sean Parker, que é o Timberlake, né, do Social Network, que é um baita empreendedor também, que criou o Napster, criou o Causes, foi um dos investidores do Facebook. E quem entrevistou ele foi o Al Gore. Na verdade, era para o Sean Parker ser o principal palestrante, mas felizmente, por outro lado, porque a palestra ganhou um outro tom, o Al Gore rouba a cena quando ele está presente com alguém. O cara tem um carisma e uma capacidade de falar em público absurda, assim. E aí o Al Gore acabou dizendo que, assim, também tiver essa cultura empreendedora americana, essa nova leva de empresas de tecnologia que estão sobrepondo as empresas clássicas em valor de mercado e também em modelos de inovação, de outros modelos de relação de trabalho, né, que são aspiracionais, como o Google, como a Apple, mas com o americano médio ainda vê TV pra caramba. O americano médio ainda é meio Simpson mesmo, assim, fica 5 horas vendo TV. E ele conclamando aquele público ali, que é um público mais geek, que já está numa pegada diferente de relação com os meios de comunicação, para não desanimar diante disso e continuar acreditando numa mudança de sociedade, né? Eu acho que é esse espírito empreendedor de cada um, não só do líder da agência ou do empreendedor que vai fazer um negócio, é cada um de nós que tem que acreditar que no papel que a gente tiver, a gente pode estar ajudando a mudar o efeito que a gente faz no mundo, assim. Seja pensando um projeto de uma maneira diferente, dando uma ideia, como cliente, demandando uma coisa de uma maneira, desafiando mais as agências nossas a sair do padrão com que as coisas são feitas. Porque existe uma indústria que não quer ser mudada. Existe uma indústria que formata os resultados em função dela, para poder criticar os resultados que são mais intangíveis ou que às vezes são... ainda não existe uma fórmula, um indicador pronto de mensuração, né? De novo, a gente volta num assunto que é tangenciado em vários dos podcasts que vocês fizeram. Mas se você não se arriscar na inovação e não observar um movimento que está funcionando, que é esse startup, talvez a comunicação vai se transformar num negócio irrelevante para as pessoas, né? O modelo que existe hoje. Tem esse negócio também. Ô Valtinho, e você sentiu, assim, tem alguma razão, e deve ter, do festival de música, do festival de filme, correr junto do interativo? Você viu alguma dobradinha nesse sentido? Na verdade, tem coisas impressionantes que rolam lá. Eu não via... Por exemplo, uma das palestras que foi a mais concorrida e eu perdi foi a do Frank Abagnale, que é aquele cara que é retratado no filme Pegue-me Se Você For Capaz. Com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks. Com o Leonardo DiCaprio. O cara real foi lá, 10 anos depois de se tornar um cara conhecido, ele contar como é que foi a trajetória dele. E ele é um cara que, né, tinha essa aura de traquina dele, mas ele tinha um espírito hacker, e isso tem a ver também, essa cultura dele com qualquer negócio. E depois ele virou consultor do FBI e tal. Então, esse cara, né, a história dele o impacto das pessoas em relação à história dele era do filme, mas estava ali no Interactive. Ao mesmo tempo, tinha o cara do Smashing Pumpkins, eu esqueci o nome dele, que você quer Billy Corgan? Billy Corgan. Estava no Interactive e não no de música. Porque ele queria falar sobre como a indústria da música está se reinventando para frente à tecnologia, e ele falando que não tem medo de nada, é legal que a coisa aconteça. Assim, é um cara que já tem a pegada de que a música está crescendo com a tecnologia, com os novos formatos de distribuição e não perdendo também. Então tem esse cruzamento entre as coisas o tempo todo, assim. Eu descobri, na verdade, no dia que eu cheguei, que eles estão experimentando um outro modo, além de música, filme e interatividade, que é de educação, que aconteceu antes. No dia que eu cheguei estava acabando ele, o SXSW Edu. Então parece que eles estão pegando, eles observam o que foram os temas centrais que estão ficando ano a ano e trazendo
isso, incorporando isso ao evento do ano seguinte, assim, é uma coisa muito viva. E olha que legal, como é que é tão viva que durante o evento, no segundo dia, saiu aquela notícia de que o Kony tinha sido o viral mais visto da história. Eles imediatamente varreram os palestrantes que estavam lá para ver quais teriam mais aderência a debater sobre esse tema e criaram um debate no dia seguinte. Assim. A agenda sofreu um update e falou: amanhã, se você quiser ver, vai ter um debate sobre o que foi esse efeito viral do Kony, não sei o quê. Então é uma conexão muito rápida com o que é o zeitgeist do mundo, assim, que eles fazem. E não tem como a gente falar, então, do que é o relevante para as pessoas hoje, ignorando tecnologia, música, produção audiovisual, educação, né? Eu acho que por isso está tudo junto. Você pode se inscrever para um ou para outro, mas em algum momento um evento tangencia o outro, entendeu? Não, não vai ser... não vai causar espanto se no ano que vem criarem sobre política ou sobre... Sim. Ele é um dos temas. Dentro do Interactive tem alguns temas sobre política, sociedade. Essa participação do Al Gore tem a ver muito com isso, né? Sustentabilidade, por exemplo, não é um tema que está explícito, mas várias palestras falam disso. Que é porque eles sempre como desenvolver negócio, empreender, mas sem ser nocivo para o mundo. Como fazer algo que seja realmente sustentável. Não sei se você viu na Wired desse mês, na verdade é de abril, né? Já deve estar saindo de maio, porque ela sai antes, mas ele foi de abril. Eles questionaram os modelos de IPO das startups americanas nas últimas décadas, mostrando como que os investidores, as empresas de venture capital, estavam sendo nocivas ao invés de ajudar os modelos de negócio. E como que os modelos, por exemplo, Netscape, né, uma empresa que se ferrou depois que fez o IPO, dentre outras menores que a gente nem conhece, que também foram quebradas, mas que Google ou Facebook, que teve esse IPO recente, são empresas que já precisavam estar não só com rentabilidade, mas também lucrativas e não no vermelho, antes de fazer o IPO, porque essa injeção financeira que foi feita no IPO não inflou a empresa apenas para ela ser vendida, que é o que estava acontecendo com todas as outras. O Groupon aconteceu isso. Os investidores botaram dinheiro, ele passou a investir muito em marketing, aí ele tinha números grandiosos de faturamento, mas ele, quintuplicou o prejuízo dele também. Aí o cara inflava esses números, conseguia vender para outra pessoa, saía e a empresa ficava gigantesca sem um crescimento orgânico. Então é muito legal. A empresa de tecnologia precisa de um crescimento orgânico, assim como a vida precisa, né? Refletir isso. O IPO do Groupon, por sinal, foi um fracasso. Foi um fracasso, é isso que ele estava falando. Que fora do Google e do Facebook agora, a maioria dos IPOs que pegavam empresas que ainda não tinham, não estavam conseguindo dar seus primeiros passos, eles eram antecipados, eles eram prematuros, porque as empresas de Venture Capital pensavam, eu tenho que vender isso em 5 ou 10 anos. Mas às vezes tem um negócio que vai ter maturação de 12, 15, aí não era interessante para elas botavam dinheiro no bolso e iam embora. Assim. Não tem nada a ver com South by Southwest, tem a ver indiretamente com esse conceito de modelo de negócio sustentável. Recomendo quem quiser ler na Wired desse mês, é uma leitura muito interessante. E aí vamos falar de outros temas também, que a gente está em temas muito cabeções assim, mas tem outros temas mais práticos também que foram trabalhados lá, cara. Como, por exemplo? Como, por exemplo, só continuando, eu tô com uma tela legal que eu salvei aqui, como tendência também, né, cara? Você pensar o digital isoladamente não tá fazendo muito sentido mesmo, assim. O conceito de physical digital, de como pensar os dois juntos, de como o físico vai pro digital, de como o digital se torna na verdade, um amplificador de coisas que aconteceram no mundo real, cada vez mais frequente, né? E aí estão chamando da era pós-digital, na verdade, assim, é um mundo que veio depois da internet, e não ficar falando da comunicação na internet também. Isso aí demanda uma integração que a gente bate muita cabeça aí, né, entre cliente, agência offline, agência online, agências super especializadas que estão em torno, que vai ter que ter um papel de orquestração muito grande aí dentro. E aí, passando para um outro tema também muito legal, que eu
me inspirou muito, eu tenho conversado muito com o pessoal que trabalha comigo, que é a questão de curadoria. Nessa, diversos softwares hoje também tem essa visão de curadoria social, né? O Flipboard, por exemplo, o Pinterest agora, como que é uma releitura dos conteúdos que a gente consome, organizados de outra maneira, curados por pessoas com uma ajuda de tecnologia e que estão se tornando uma nova manifestação de comunicação mesmo. E aí a evolução disso é a curadoria de marca, né? Será que as marcas estão conscientes do seu papel como curadoras para conseguir ter relevância numa conversa na rede? E aí volta para você entender sua visão, entender quais são os valores que são verdadeiros para sua marca e traduzir isso em conteúdo, cara. Isso é genial, assim. Como eu posso ter uma equipe ou agências que estão junto da empresa que conseguem transformar a essência de sua marca em pílulas de conteúdo diários com que você vai conversar com as pessoas ao longo do tempo. Que é o que a gente faz individualmente, né? Às vezes inconscientemente. O que você posta no seu Twitter, no seu Facebook, tem a ver com a sua curadoria. O que eu faço também tem. Às vezes você não categorizou isso ainda, mas é possível você fazer essa categorização. Esse mesmo exercício as marcas têm que fazer agora. O que você acha disso? Cara, o desafio, eu acho, é conseguir traduzir isso em conteúdo, assim, entender o que o seu público quer. Porque, pegando por exemplo, quando a gente faz a gestão da nossa conta no Facebook ou o que a gente posta no Twitter, é igual você falou, é uma curadoria, né? Eu sei o que dependendo das coisas que eu vou postar, eu sei até quem que vai interagir com aquela postagem ou não. O que eu fico pensando quando você vai fazer isso para uma marca é que seu público ele é muito maior, né, Valtinho? Você imagina, sei lá, um Guaraná Antártica fazendo esse tipo de curadoria. O desafio é muito maior, assim, não dá nem para comparar. A comparação foi muito pobre, assim, mas, cara, você tem que ter uma equipe muito ligada no que tá rolando para conseguir fazer um trabalho bem feito. Não sei, é a minha impressão. Mas é isso que eu acho, que não é só gerar conteúdo. Eu acho que tem que ter talvez até um guideline mesmo, assim, esse exercício anterior de deixar mais claro, isso tem a ver comigo, isso não tem, né? Sei lá, minha empresa tem a ver com tecnologia. E aí depois aprofundar, tá bom, mas que tipo de tecnologia? Essa não tem, essa não tem. E aí evoluir para outra coisa, né? Eu não tenho que produzir conteúdo só. Eu tenho que conseguir identificar conteúdos que estão rolando e que faz sentido eu trazer e apresentar também. Isso às vezes é até eu me permitir falar de conteúdos de outra marca. Porque é a maneira mais natural de interagir. As pessoas não segmentam o mundo dela por um teminha só, né? Quando você está aberto a falar, olha que legal que a marca tal fez, você está chancelando isso, você está sendo curador de uma coisa que foi legal. E depois você faz sobre outra coisa, aí você começa a se consolidar como uma referência, né? Eu acho que as marcas às vezes atiram para tudo quanto é lado e aí perdem esse senso de referência. Mas a possibilidade de você falar de uma outra marca que pode ser seu concorrente, na maioria das vezes ela vai ser, é outra quebra de paradigma tremenda, assim. Você não vai... Eu queria ver, sei lá, a Heineken falando da Stella Artois no seu canal do Facebook por causa de uma ação que tem a ver com as duas marcas, entendeu? Eu acho que eu acho que é o ápice de uma ação co-brand, alguma coisa que realmente aí eu acho que é um limite difícil de se romper hoje. Mas talvez você consiga identificar uma outra marca que não é do seu segmento, mas que o mesmo atributo está presente nela e ela está realizando alguma coisa que pode ser legal. Eu acho que essa dimensão, por isso tem que ter um guideline, né? Até onde você pode ir, porque também tem que ser muito rápido, né? A curadoria não é alguém redigindo um livro que vai passar por diversos editores até ser publicado. Não, cara, ela tem que estar contextualizada com o que está pegando no momento, e a marca tem que se inserir nisso aí, né? Desde de coisas mais elaboradas, sofisticadas, até saber conversar com os memes, com outras coisas que estão acontecendo ali na internet, né? Essa linha de conduta que a marca tem, que transmite os valores dela.
Enfim, aí não, e aí também eu acho que essa discussão pode ir longe, mas aí quem estava lá era a Maria Popova, do Brain Peak, que é um site incrível sobre isso também, então todos eles discutindo o papel de marcas como curadoras e não só pessoas como curadoras. E como que você viu isso lá, assim, cara? O que as marcas lá estavam falando, assim? Cara, é uma aprendendo. realidade muito diferente da nossa hoje? Cara, eu vejo que Coca-Cola faz isso muito bem. No Brasil, eu acho que as empresas estão experimentando, mas como a gente não sabe esse trabalho por trás que foi feito, né, que aí é o segredo, né? Uhum. Qual é a conversa que teve antes, qual é a documentação desse entendimento, dessa tradução de que tipo de conteúdo a gente vai construir ou se apropriar e disseminar. A gente não sabe até que ponto estão acertando na intuição ou realmente tem um trabalho estruturado por trás. Mas para mim está muito claro que se não for estruturado, a chance de você fazer errado ou de perder até conhecimento quando sai uma pessoa da sua equipe, pensa isso, cara. Eu acho que esse papel de social media, de geração de conteúdo, está muito na mão de pessoas talentosas individualmente, mas ela vai sair. O que tem que ficar é a essência da marca que outra pessoa vai pegar e tocar no dia seguinte. De vez em quando, não sei se você já reparou isso, você fala, tá legal essa marca, mas aí você começa a observar e fala, cara, o cara tá vendo o que ele gosta e vestindo a roupa da marca. Tá muito pessoal essa coisa aqui. E eu acho que isso também é um modelo novo, assim, em relação à comunicação, né? Quem é o profissional? Isso é uma agência de branding? Mas a agência de branding não entra ainda no conteúdo, né? Ela para num determinado momento de atributo de marca e tal. Então é o papel com jornalista, publicitário, sei lá. Alguém vai ter que trabalhar junto disso, mas eu acho que as marcas têm que estar atentas de que isso é necessário a partir de agora. E talvez seja a coisa mais aplicável, né? Porque gerar conteúdo nos canais sociais é o que todas as marcas precisam, seja da menorzinha até a mais gigante que tiver aí. E gerar conteúdo, né, Valtinho? Não é simplesmente gerar publicação, é tentar oferecer alguma coisa nova ou minimamente relevante para o cara que está te acompanhando, né? Fazer valer o tempo do cara. Exatamente. E aí entra uma outra coisa, cara, que é genial, não é só compartilhar coisas. A marca, às vezes, pode ter opinião. E é nessa opinião da marca que ela pode estar expressando o valor dela, você está entendendo? Ela fazer a leitura sobre uma coisa que está acontecendo é onde você entende o que essa marca está entregando para o mundo. Uhum. Né? Ela não precisa gerar sempre um vídeo, ela gerar sempre um texto inédito. Mas ela observar uma coisa que alguém falou, alguma coisa que aconteceu e ela fazer a interpretação dela, é fazer curadoria também. Então é um exercício novo, assim, de diálogo, de produção de conteúdo, mas que as marcas que começarem a se estruturar assim, eu acho que vão se dar muito bem. E você vê espaço para tentativa e erro, não? Não, claro. Aí entra totalmente volta para a questão de empresas como startup. Uma das principais características de startup, aí fica uma outra recomendação de livro também, que um dos palestrantes que estavam lá chama-se Eric Ries, não é, eu achava que era Ries, mas é Ries, Eric Ries, que ele tem um livro que chama The Lean Startup, a ciência do empreendedorismo, que ele fala exatamente isso, cara, as empresas, você tem que estar aberto a incorporar o erro, né? Ele fala embrace failure. Se você não sabe fazer embrace failure, você vai se dar mal, porque é falhando que você vai aprender. E num ciclo rápido de incrementar coisas novas dentro desse produto, serviço, comunicação que você estiver fazendo, você tem que estar pronto para errar, ver por que você errou e já lançar uma nova versão. E eu acho que é um tabu. Esse realmente é um tabu, né? Assim, os erros têm que ser julgados para baixo do tapete. Mas quando a gente vê que é com o erro que a gente vai crescer, não tem como ignorar isso, cara. É fazer e desenvolver novas versões aprimoradas a partir do que você aprendeu na interação com o público. Agora, a questão de abraçar o erro, o que eu vejo assim, hoje, num cenário onde a impressão que eu tenho é que as pessoas elas estão menos tolerantes ao erro. Então, se uma marca vamos pôr o seguinte, que você tem que assumir o erro, mas aí você já tem uma marca estabelecida, você está conversando com seus
sei lá, seus 50 mil seguidores no Facebook, 50 mil fãs, e aí você dá uma ação, você faz uma ação que talvez ela tenha sido meio manca, assim, que ela não foi a melhor, mas que beleza, faz parte da curva de aprendizado. A impressão que eu tenho às vezes é que quem está seguindo a marca não perdoa isso, entendeu? E aí já desce a lenha e aí você tem medo de tentar de novo, ou de inovar. O que eu acho assim, você tem que ter uma segurança muito grande naquilo que você está fazendo e assumir que, beleza, se não deu tão certo assim, cara, vamos tentar de novo, sabe? É importante isso, eu acho. Eu acho que é uma relação, cara. Aí eu vou voltar pro. Olha como é que tá vendo, que depois de um mês eu consegui fazer as conexões, porque são vários assuntos. Eu vou tá vendo? Voltar Se a gente tivesse feito isso na semana seguinte, não ia ser tão legal. Aí eu vou voltar pro Don Tapscott, que eu vou falar das coisas que se eu falasse no começo da nossa conversa iam parecer bobas, mas depois que a gente conversou sobre várias coisas, elas ganham densidade. Que é o que ele fala quando a gente quer trabalhar numa sociedade, uma era social, e pensar nessas relações todas que estão estabelecidas, a gente não pode esquecer de alguns princípios, né? De novo, vão parecer bobos, mas acho bom a gente relembrar, porque ele falou isso muito claro. Esse de colaboração, esse de compartilhamento, e 3 outros que ele falou, que um é de transparência, um de interdependência e outro de integridade. Então, esse princípio da transparência é o que se espera, cara. Então, ok, o cara pode ser seu seguidor e tá ali só para te bater, mas se você deixa claro que aquilo que você tentou não foi só para fazer uma oportunidade gratuita, mas você tinha uma intenção maior por trás daquilo. E se você errou, você volta lá e fala, olha, realmente fomos mal interpretados nisso, queríamos dizer, e ser honesto, ser íntegro, é a mesma coisa das pessoas na vida, cara. Ninguém é o santinho, o perfeitão, né, cara? A gente não é 0 ou 1, não é binário. Mas quando você sabe lidar de maneira mais honesta, mais transparente, você se torna uma pessoa, assim como uma marca pode se tornar mais íntegra ao longo do tempo, assim. Tem essas trolladas todas, mas, cara, ao mesmo tempo tem uma outra coisa que tem também uma autorregulação do meio, que vem pessoas te defender também quando vê que você não fez aquilo com má intenção, que você é suscetível a falhas, e isso também torna a marca mais humana, cara, que talvez seja a chave do negócio. O problema das marcas hoje é a hiperrealidade, né? Tudo é muito certo, as embalagens lindas, os produtos perfeitos, mas quando você vai pra vida real não é assim, cara. O hambúrguer é feio, o cara que te atende é mal educado. Então por que na comunicação e agora numa era de conversação você tem que ser o perfeitão? Quanto mais humano, eu acho que mais tolerância ao erro vai existir depois. Isso agora falta, às vezes eu sinto falta das pessoas serem mais aceitarem isso melhor, Valtinho, não sei. Mas eu acho que é uma construção de relacionamento, né? Assim, se você uma relação de confiança que se estabelece ao longo do tempo, assim. Não é porque o cara é fã que a partir daquele momento ele virou seu amigão. Claro que não. Tem graus que o Facebook não deixa explícito ali, mas de interação que você vai construir ao longo do tempo. Isso é verdade. É um exercício muito complexo mesmo, assim. Por isso é um sistema e não é uma campanha, né, cara? De novo, também fazendo uma relação com outra coisa, a gente fala. Entenda como uma relação de longa duração, né, cara? De longa duração. E algumas relações, se tiverem que ser rompidas, é natural também, cara. A gente não é amigo de todo mundo a vida inteira. Uma marca também não vai ter seus milhões, os mesmos milhões de seguidores a vida inteira. Alguns vão sair, vão abandonar, um vai ser troll eterno, é isso aí. Mas tem que saber lidar com essas diferenças de formas de contato que você vai ter, né, cara? Exatamente. Cara, eu acho que a gente pode falar de um outro tema, de falar de verdade. Se eu pegar palestra por palestra, dentre as que eu assisti, dentre outras que eu conversei com as pessoas, a gente podia aprofundar muito mais. Mas eu acho que o objetivo meu aqui é mais dar um highlight para as pessoas de que, cara, o SXSW Interactive é muito legal, é muito inspirador. Sugiro que vocês pesquisem no Google, vocês vão achar várias coisas que nem eu mesmo vi. Vão achar autores, vão achar pessoas para você seguir no Facebook, no Twitter, que vão passar, você vai conseguir assimilar conhecimentos específicos ao que te interessa de uma maneira muito interessante. Assim. Eu estou mais como um hub aqui nesse momento. Quem dera que eu fosse um sabichão sobre tudo, impossível. Não, mas não
num evento desse tamanho, você tem que... Se a pessoa quiser saber de tudo sem estar lá, vai ter que ouvir de umas 15, 20 pessoas, né, no mínimo. Eu acho que é isso legal. Essa é a minha versão que eu falei. Depois procura os textos do Cris Dias, procura o Marcelo Trípoli da EFIM que estava lá, galera da JWT também tá. Sai procurando. E não procura só dos brasileiros, não. Pega a versão dos outros também. Aliás, a galera da JWT fez uma palestra que é How We Do in Brazil, que foi uma palestra só de faça e não faça, do's e don'ts em relação ao que as pessoas pensam do Brasil. E eu falei, cara, vou assistir para entender como é que o público internacional tá se interessando por conteúdo nosso. Lotada a palestra, cara, mais de 300 pessoas, muita pergunta. O Brasil tá na moda pra galera geek também, cara. Galera que tá curiosa sobre a gente, quer saber o que a gente está produzindo, quer saber como pode vir fazer negócio aqui, como pode atrair talento brasileiro. É uma puta oportunidade, desculpa o palavrão, eu sei que vocês não usam muito. Eu uso, o Caio que não usa muito. Mas é uma baita oportunidade dessa nova geração nossa de talentos de comunicação digital, tecnologia, se expor pro mundo, cara. E se alguém tá pensando em ir ano que vem no South by Southwest, vá para conhecer gente, pode ser um ponto de virada muito legal para quem está num estágio de carreira, assim, querendo empreender, fazer novas relações. Assim. Isso é massa. E aí, o último conteúdo que eu queria falar com você, que na verdade ele tinha em forma de palestra e tinha também em forma em formato mesmo, em formato, que é isso que a Ogilvy Notes fez. Não sei se o pessoal nesse período que está ouvindo o podcast até já acessou o site, ogilvynotes.com. Não é propaganda. Nós vamos deixar no site todos os links para quem poder ver. E alguns livros, vou colocar algumas coisas. Acompanhar. Beleza. O que ela fez foi o seguinte: transformar ideia, transformar informação em imagem, cara. Aí o que eu falei, cara, é a era do desenho. Não é nem não é coisa boba de que uma imagem fala mais que 1000 palavras, mas as pessoas estão tendo que aprender a se expressar através de desenho. E aí, um dos palestrantes que estavam lá era o Don Run. Não sei se vocês conhecem. Eu não tenho nenhum dos livros dele, mas eu sempre quis ter. E os livros dele são todos relacionados a isso. Na verdade, o primeiro livro dele é The Back of the Napkin, a parte de trás do guardanapo. Que ele conta como ele descobriu que os desenhos que ele fazia no guardanapo era a melhor maneira de expressar as ideias dele. Depois ele fez mais 2 livros sobre isso. Um é por trás por trás do guardanapo, e o outro é o que fazer naquele momento em que o blá 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 não funciona mais. E aí ele foi um dos caras que falou. Aí depois eu observando essa manifestação da Ogilvy, de acompanhar as palestras e alguém desenhando e criando fluxo de informação baseado em desenho, para que você possa levar para casa um registro do que foi aquele conhecimento, e eles também disponibilizando no site. Falei, cara, isso funciona. Aí eu lembrei de coisas que essa tendência não estava só ali, né? Ali eu estava vendo que é uma tendência que realmente chegou para ficar. Lembrei do conteúdo da Coca-Cola, o Content 2020, que é a estratégia de conteúdo deles, que está toda na internet também pública, que é toda feita através da narração do Jonathan Mindenhall, que é o executivo deles, com o suporte de alguém fazendo desenho. Lembrei de um outro vídeo que fez muito sucesso recente, que é aquele de Onde Vêm as Boas Ideias, que também é feito através desse tempo real de desenho e alguém fazendo uma narração. E eu falei, cara, eu que nunca fui um bom desenhista, tenho que aprender a me expressar. Não é fazer a melhor direção de arte, o melhor desenho, mas é uma nova forma de comunicação e de venda de ideias e de materialização de conhecimento que a gente tem que aprender a fazer. O que você acha disso, Cabeça? O Draw Something tá aí pra provar isso pra gente, né? Pois é, e aí isso foi muito legal, né? O público não sabe, mas a gente tá jogando Draw Something, a gente tá viciado nessa parada, não sei quem tá jogando também, mas é um fenômeno recente que é isso, né? Mesmo quem não sabe desenhar, os caras criaram um game social que tá virando uma grande febre. Acho que depois do Angry Birds deve ter sido o game que tá dando uma maior adesão, assim, das pessoas, que é você se expressar através de desenho simples, assim. E então acho que é uma tendência, assim, desenho não é para desenhistas, cara. Desenho é igual a palavra, assim, é para todo mundo, assim. Aí quando a gente volta para a imagem, né, vão lembrar do Pinterest, do Instagram, pelo valor que ele foi comprado, o quanto esses formatos não textuais estão sendo valorizados agora na sociedade, assim. Eu acho que
a gente pode pensar isso não só na hora de pensar a campanha, mas na hora de pensar o PowerPoint que vai vender a campanha, na hora de pensar o filme que a gente vai construir, na hora de estar conversando com as pessoas, materializando um processo de brainstorming, um processo criativo. É bem legal isso. E eu vi que tem muito livro, muita coisa. Eles estão desenvolvendo muita coisa nessa questão de visual, storytelling, outras coisas assim, que a gente pode se aperfeiçoar assim, em técnica relacionada a isso. É uma discussão, inclusive, que a gente pode guardar para um próximo podcast. Acho que cabe, sim, muito boa. E aí podem trazer um Maurício de Souza. Não, cara, mas olha só, você pensar que o desenho não é para desenhistas, e eu fico vendo, eu tenho um amigo que ele faz umas charges assim, e ele fica postando links de alguns chargistas, talvez sejam igual ele, assim, o cara que talvez o hobby do cara seja fazer a charge. Muitos caras, você vê que o traço não, o cara não é um desenhista, mas ele conta uma história através daquilo ali, entendeu? E que se ele tivesse que escrever, não ia ficar tão legal, por exemplo. Exatamente. Alô? Alô? Voltamos. Oi. Por exemplo, vai. Por exemplo. Então, assim, a gente tem muito que discutir e entender de fenômenos, por exemplo, igual o Instagram, entendeu? Que cria... Você começa a ter um tanto de gente contando histórias pra você sem nenhuma linha de texto. Né? Muito legal. E não só fotógrafos, né? E até dentro, por exemplo, do Draw Something, que eu fico brincando que é um exercício tremendo de abstração, porque às vezes o cara que você está julgando, ele vai te desenhar uma palavra de um jeito que você iria... Às vezes o cara desenha para mim e eu falo, bicho, se eu fosse fazer essa mesma palavra, eu ia pensar de um jeito totalmente diferente. Então, assim, são vários jeitos de contar a mesma história, usando recursos totalmente diferentes. É muito legal. Exatamente, é muito bom isso. Que é super bobo, assim, né? Mas você tá naquele processo até de acompanhar como que o cara descobriu o seu desenho. Você fala, cara, foi nesse momento. Exatamente. Então, ali foi o ponto que eu consegui materializar a ideia. É muito legal, né? É um exercício criativo, assim, de desconstrução que você pode acompanhar ali. Eu acho muito legal mesmo. Teve até um e aí é engraçado como que a gente já tem essa predisposição para fazer a imagem na nossa cabeça, né? Acho que teve um dos desenhos até aí na nossa disputa no Draw Something, que eu acho que você desenhou um tomate. Cara, eu fiquei pensando horas assim. E aí é aquele exercício de você ver a imagem, ver as letras que você tem disponível para montar a imagem, para montar a palavra. Falei, bicho, que o Valtinho tá querendo me contar com isso, cara? É muito divertido. É bem legal. E então, Valtinho, como complemento para o nosso podcast, a ida até o South by Southwest é extremamente recomendada. Eu acho, cara, assim, eu já fui em vários eventos brasileiros de comunicação, né? Desde Maximedia, Próxima, Digital Age, até no Campus Party. São muito legais, mas você tem uma vivência internacional, assim, onde realmente estão os principais empreendedores, a galera que tá pensando o amanhã mesmo, e você tá junto deles ali, é uma oportunidade única mesmo, assim. Talvez tenha sido a vivência de imersão em conteúdo num prazo curto, assim, mais relevante que eu já tive na minha vida, assim, cara. Vou até chorar aqui pra te falar. Mas é verdade mesmo, assim. Momento emoção do Ainda Sem Nome. Momento emoção. Não, tanto que eu já tô pensando em ano que vem mesmo, assim, no último dia as pessoas se reuniam e falavam, cara, vamos ano que vem. Obviamente muitos não vão, talvez até eu não vá, mas a vontade de continuar, de poder voltar para esse mergulho é muito forte, cara, muito forte. E a recomendação também é, quem estiver querendo ir, prepare-se antes, porque tudo esgota lá, cara. Os hotéis de downtown, que é onde acontece o evento, já deixam as reservas na mão dos organizadores do South by Southwest.
Quem quiser entrar agora no hotels.com, no Booking e tentar buscar durante o período do evento de 2013, que acho que é de 9 a 14 de março, não vai conseguir hotel lá. Então você tem que se planejar para a partir de agosto, setembro, na hora que abrir as inscrições, fazer a sua e já reservar o hotel. Se deixar para que eu fiz esse ano, que foi me inscrever em cima da hora, você vai para um hotel a 40 quilômetros, tem que alugar carro, fica fora do burburinho ali, perde uma série de eventos que acontecem depois, que eu nem citei aqui porque eu não participei, mas que quem participou é incrível. As marcas e as startups, os veículos fazem festas depois do evento. Das 6h30, 7 horas, elas fecham os bares. Aí tem o bar do Mashable, o bar da CNN, o bar do Foursquare. Cada um deles faz um evento, não que seja uma super balada, que é bem geek mesmo, mas é aquele momento que você pode conhecer pessoas, conversar, discutir sobre o que você assistiu no dia. É uma extensão muito legal que tem do conteúdo. Não só isso também, que já ia passar batida, vou falar rapidinho só para não perder. O Google, por exemplo, ele não era patrocinador do evento, ele alugou uma série de casas numa vila que tem um entorno, não é uma vila, é uma rua que tem no entorno de um rio lá de Austin, e se transformou esse lugar no Google Village. Cada uma das casas, ele tinha profissionais do Google ensinando a trabalhar a novas tecnologias, produtos que eles estão lançando, uma competição de robozinhos de Lego controlados por tablets e gadgets. Sim, existem eventos paralelos muito interessantes rolando ali o tempo todo, e o Google lançou, por exemplo, o Google Rebrief, que foi essa campanha recente dele que ele fez com a Coca-Cola, com a Volvo, com a Avis, de pegar uma campanha de publicidade que foi um sucesso na década de 70, trazer o pessoal que participou dessa criação para recriar utilizando toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Não sei se vocês viram também vamos colocar esse link. Vale assistir o vídeo da Coca, da Volvo, que foi feito, que é muito legal esse processo de respeito à comunicação clássica, mas expansão de um conceito a partir do que pode ser feito hoje. Então é isso, cara. Ano que vem imagino que vai ter muito mais coisa, porque o evento foi mais hypado ainda esse ano. Inclusive, quem puder ir, o site, se você acessar o site hoje, já tem as datas para o evento do ano que vem. Já então... tem as datas, e tem outra coisa, quem tiver um inglês bom, várias das palestras estão com áudio gravado. Se você vai entrando aí, navegando pelo site, você consegue ouvir a palestra inteirinha em inglês, de diversas delas. Se tiver com tempo, você navega e faça isso. E, por favor, quem for fazer isso, faça depois de escutar o Ainda Sem Nome. Que ainda não é tão legal, mas um dia vai estar no South by Southwest. Claro. Isso é legal também, viu? Pra galera aí que tem boas ideias de empreendedorismo, o South by Southwest é construído coletivamente. Se você tem uma boa ideia de palestra, você pode submeter ela. Acho que a partir de abril fica aberto. Se ela for aprovada, você vai lá, você ganha inscrição e vai. O que o pessoal da JWT fez do Brasil foi isso. O Raul e Edu Brasil fizeram a sinopse, aprovaram, foram lá, tiveram 1 hora para falar para o público do evento. Muito legal isso. Ao mesmo tempo que tem um keynote super importante, tem a oportunidade de alguém se apresentar ali dentro também. Quer dizer, é um reflexo até do negócio inteiro, né? Do festival inteiro, igual você falou. Se o Mashable tá do lado da CNN, então assim, um negócio super, né? Embora a CNN tenha uma presença muito legal online, mas é um veículo cabeção, né? Sim. Que é totalmente contrário do Mashable. Então assim, quer dizer, são essas impressões que eu tenho de você me contar, e enfim, que eu acho que deve fazer o festival ser bem legal. É uma mistura muito legal de temas, de pessoas, né? Porque vai o cara de marketing, vai o empreendedor, vai o cara de música. Cara, não tem como o caldo final não ser criativo e produtivo em relação a isso, né? Eu brinquei, eu fiz um post aí, depois quem quiser ler, talvez o post seja muito pequeno em relação a tudo que a gente conversou aqui. Eu fiz um storyfy.com/Valtim, que tem um post sobre essa minha primeira impressão no dia que eu cheguei aqui. E que eu falo isso, assim, eu acredito muito que criatividade é uma multiplicação de repertório por conexões. E lá você tem as duas coisas em abundância, assim, um repertório vasto e uma quantidade de pessoas diferentes que você vai se conectar. Então, no final, o saldo disso aí vai ser muito positivo. E a gente queria escutar as opiniões de você que ficou até o fim do nosso podcast ligado.
Você pode acessar aí o aindasemno.me, que é o site do nosso distinto Ainda Sem Nome. Temos também uma página no facebook.com/asnome. O Caio César, que não está aqui, mas ele vai adorar ouvir as suas opiniões através do Twitter, Caio CGO. Eu sou o Felipe Cabeça no Twitter. E Valtim, você é o Waltin, não é isso? Yes. WALTEEN. Isso mesmo. Cara, alguma palavra final? Não, cara, só obrigado por estar aqui, poder compartilhar isso. Na verdade, eu voltei de lá e falei, cara, eu tenho que compartilhar isso com muita gente. Então, legal, qualquer canal que eu tiver para contar é muito bom, assim, porque é inspirador e eu acho que inspirar as pessoas é uma coisa muito legal. E eu agradeço demais a sua paciência e disposição para me ajudar nessa 26ª edição do Ainda Sem Nome. Legal, cara. Então, diretamente aqui de São Paulo, a cidade que não para de ventar no meu microfone, eu sou o Felipe Men, do Rio de Janeiro, Walter Romano. E é isso aí, galera. Um abraço, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, um abraço.